É inacreditável que depois de toda a repercussão mundial, de toda a tragédia que foi o desastre de Mariana, a gente tenha que viver de novo essa experiência com o rompimento de outra barragem agora em Brumadinho, responsabilidade da mesma empresa, da Vale. Enquanto a gente está falando aqui, 200 pessoas pelo menos estão desaparecidas. Isso é uma tragédia anunciada. Quando você fala em acidente, parece que é uma coisa que não poderia ser evitada. E nesse caso, poderia ser evitado, com a Vale cumprindo um sistema rígido de segurança, fiscalização e não danificando o meio ambiente, como tem sido feito, não só por essa empresa de mineração, mas por várias que se aproveitam de uma frouxidão na nossa fiscalização, porque a gente quer muito produzir minério no Brasil, a gente quer muito explorar a mineração brasileira e tem que explorar mesmo, eu acho que é um recurso econômico que nos assiste, mas isso é feito de modo a privilegiar apenas quem vai tirar a riqueza do país e não as pessoas que moram em volta de onde essa riqueza está. Para você ter uma ideia, tem uma lista com 50 barragens na mesma região, lá em Minas Gerais, sob o risco de rompimento, sob o risco de uma catástrofe exatamente igual, e nada é feito, entendeu? Essas barragens estão lá vulneráveis, isso pode se repetir 50 vezes ainda. Detalhe que Brumadinho nem estava nessa lista, que era considerada segura. Imagina as outras, que não são consideradas seguras pela empresa. Isso é muito sério porque a gente está tendo um discurso no país agora de limitar a fiscalização sobre esse tipo de coisa. Existe um viés ideológico hoje, que é parte do atual governo também, que informa que fiscalização, proteção do meio ambiente, coisas desse tipo são ruins para a economia. Então você teria que limitar o trabalho dos fiscais. Esse é um discurso que existe, essas são propostas que estão sendo levadas para frente, mas se a gente fizer isso, se já está esse problema do jeito que está, se tiver menos fiscalização, se o trabalho do fiscal for limitado, queriam até responsabilizar legalmente fiscal que abusasse de multas e coisas do tipo. Se isso acontecer, vai ficar muito pior. O problema do Brasil não é que a fiscalização está limitando o desenvolvimento, a exploração e coisa do tipo. É que ela não é o suficiente para proteger a vida das pessoas que dependem dela. E a gente não tá falando do Bolsonaro, não. Porque essa visão de degradação ambiental, isso é uma política pública dos últimos governos. A gente viu isso no Lula, a gente viu isso com a Dilma. E existe uma continuidade entre os governos que assumiram o país nos últimos anos, que é essa do desenvolvimentismo a todo custo. E isso não é uma coisa de esquerda e de direita, porque a gente sabe que tem pessoas na esquerda, tem um lado da esquerda que quer proteger o meio ambiente, tem uma esquerda ambientalista, você tem também uma direita ambientalista. O próprio McCain, o senador republicano que morreu recentemente nos Estados Unidos, se identificava como ambientalista, e a gente não pode esquecer que a proposta do crédito de carbono, por exemplo, que essa coisa para limitar a quantidade de gases do efeito estufa na nossa atmosfera, é uma proposta que foi promovida pelo Partido Republicano dos Estados Unidos na década de 90. Então a gente tem, tanto do lado da esquerda quanto da direita, pessoas que querem proteger o meio ambiente. Tem uma esquerda ambientalista, tem uma direita ambientalista também. Porém, a gente tem dos dois lados também pessoas que não querem proteger o meio ambiente. Você tem uma esquerda desenvolvimentista, você tem uma direita desenvolvimentista também. E parece que os governos que assumiram o país recentemente, independente da orientação política deles, seguem essa linha desenvolvimentista. Que o governo tentar proteger o meio ambiente é uma coisa que é ruim para o desenvolvimento do país. Atrasa o país. Portanto, a gente tem que limitar a capacidade do governo de fazer isso. Só que tem um porém. Parece tudo bom, parece tudo muito bem. Só que de repente você tem um desastre. Mas não é só o desastre que você tem, é porque o desastre é visível, porque acontece tudo de uma vez só e muita gente sofre com isso. Mas você tem coisas que vão lapidando a nossa vida lentamente também, que a gente não percebe. É o ar que tá ruim, é a qualidade da água que sofre por conta da poluição nos rios e coisa do tipo, é o solo que fica contaminado com um monte de coisas, metais pesados e tal, e coisa que vai parar na nossa corrente sanguínea e afeta a nossa qualidade de vida, limitando também a nossa expectativa de vida. Então... Mas não é só isso, eu acho que a gente tem que trazer as coisas pro lado que as pessoas entendem. As pessoas se preocupam com a economia, as pessoas se preocupam quando o bolso dói. Nós temos essa visão assim, mas economicamente importante, tá gerando emprego, tá gerando riqueza. Se puser na ponta do papel o dano ambiental e o que a gente gasta em toda a consequência desse dano ambiental, você vai ver que não compensa. Tudo isso que o Leon tá falando sobre contaminação do solo, contaminação da água, contaminação do ar, isso gera despesa na saúde pública. A gente gasta bilhões para tratar pacientes com câncer, pacientes com problemas respiratórios, todo tipo de doença que advém disso. O dinheiro que se ganha com o imposto sobre a mineração
não é o suficiente para arcar com os danos. E não só mineração, não vamos vilanizar um segmento da economia. Desmatamento da floresta amazônica. O dinheiro que as madeireiras fazem ou que o agronegócio faz, ele não é o suficiente para depois bancar o investimento que São Paulo vai ter que fazer, porque não vai ter água na Grande São Paulo para abastecer a população de São Paulo. Então, o mesmo estado que talvez esteja ganhando com o agronegócio e com o desmatamento, ele vai ter que gastar milhares de reais para criar reservatórios ou para puxar água de algum lugar que tenha água, porque vai secar em São Paulo. A gente tem que entender que quando a gente está lidando com a economia de dano ambiental, a gente está falando de ganhos privados, mas de custos públicos. A empresa ganha, a madeireira ganha, o indivíduo ganha, só que quem está pagando o custo disso é o coletivo. É a gente que está gastando mais com o SUS, mesmo que você não dependa do SUS, o seu imposto está sendo usado para pagar o SUS para as pessoas que não podem ter uma saúde privada, por exemplo, mas você pode pensar, eu só estou pagando um valor fixo por mês para o meu plano de saúde. Não! Por conta de muito mais gente recorrer ao sistema de saúde, o seu plano de saúde encarece também. E não só isso, tem todo esse gasto com infraestrutura, essas coisas que a Nilce falou, para poder lidar com dano ambiental, que também sai do seu bolso. Então, tipo, a gente tem a situação do ganho privado e do custo público. Mas o grande problema é que as pessoas não se atentam para isso quando a coisa não é drástica, igual aconteceu agora nessa queda de barragem. Porque quando você tem esse tipo de coisa, você tem um dano ambiental muito grande Visível, né? e visível. Mas as pessoas não prestam atenção na qualidade do ar, na qualidade da água, na qualidade do solo. Na escassez do recurso mesmo. Isso não é uma defesa da volta à idade da pedra. E tem muito disso também, a dicotomia das pessoas. Então vocês estão dizendo que a gente tem que acabar com a nossa indústria, acabar com o nosso agronegócio e viver na caverna. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que acha que é 8 ou 80, porque no mundo inteiro existem discussões sobre o desenvolvimento sustentável. A gente não está demonizando o desenvolvimento, a gente está demonizando o desenvolvimentismo burro, que não analisa as consequências do que faz. A gente tem que pensar em dano ambiental como algo que ou é irreversível ou demora décadas para ser revertido. Um investimento de gerações, aí sim é o atraso. E é dinheiro seu, tá? E é dinheiro que sai do seu bolso. Esse desrespeito todo do meio ambiente eventualmente vai vir contra a gente. Já tá vindo, né? O Brasil é um país que está nos trópicos. O aumento do calor afeta a sua vida diretamente. Aí agora você tem que passar muito mais tempo com o ar-condicionado ligado. Agora você acabou de gerar um custo social, porque a gente vai ter que construir toda a infraestrutura para poder dar conta dessa necessidade energética. Isso eventualmente vai ter um impacto no seu bolso. Você que não tem absolutamente nada a ver com o cara que tá cortando árvore lá na floresta amazônica, você agora tá tendo que pagar por conta do negócio dele. E sabe o agronegócio que tá desmatando floresta, que quer mais espaço, que quer mais área para plantar? Ele vai ser o primeiro atingido, porque muda o meio ambiente, muda o ecossistema, muda tudo, aumenta a praga, diminui a produtividade, não sabe? tem água para irrigação. Então, são políticas burras, são medidas burras. E não é por falta de pesquisador avisando que são medidas burras. Eu não sou especialista no assunto, eu leio sobre o assunto, eu vejo outras pessoas que são especialistas no assunto falando. E essas pessoas é que deveriam estar sendo ouvidas no governo. Durante a campanha eleitoral, eu me atentei aos programas de governo. Apenas uma candidata, que foi a Marina, tinha meio ambiente como prioridade no seu projeto, no seu programa de governo, e isso ela tem desde 3 eleições atrás, ela mantém a mesma coerência. Mas ela não é ouvida. As pessoas não estão priorizando um assunto que, nesse momento da nossa história, deveria ser o foco. O nosso problema real, ele é o meio ambiente. Isso é com o que a gente vai ter que lidar daqui pra frente. E ninguém tá falando disso. Quer dizer, fala, mas fala pra dizer que é coisa de comunista. A gente precisa prestar atenção no meio ambiente. Não é só prestar atenção quando uma barragem cai e aí você tem o resultado visível da cagada do ser humano. A gente tem que começar a prestar atenção nas pequenas coisas, nessas coisas que vão gradativamente piorando e a gente não presta atenção porque, tipo assim, é morte lenta. Não estão matando a gente de uma vez, estão matando lentamente. Infelizmente no Brasil, assim, discutir meio ambiente virou uma coisa ideológica. Mas é porque as pessoas não fazem essa conta. Se as pessoas fizerem essa conta, vão ver que é um problema econômico, vão ver que é um problema para liberais se preocuparem, porque é para você que quer fazer suas contas fecharem no futuro. Acho que todo ponto do liberalismo é você poder gozar da sua propriedade privada do jeito que você quiser, porém,
você não pode gerar custos públicos. Ninguém é obrigado a pagar pela sua bucada. pelo seu erro, exatamente. E a gente está vendo uma situação no Brasil em que isso não é observado. Por quê? Você tem as pessoas usando da sua propriedade de uma forma que gera custo público, nada está sendo feito para poder impedir que isso aconteça e que esse custo seja gerado. Agora você de Brumadinho aí vai ter a sua propriedade privada, a sua casa desvalorizada, eventualmente por conta desse estrago que aconteceu lá perto. Você aí agricultor que tem as suas terras, você tem um rio passando por ela que você usa para irrigar a sua plantação, você vai ter a água dele eventualmente contaminada ou afetada por esse tipo de coisa, que é totalmente antiliberal em um determinado sentido, porque o seu direito acaba quando o direito do outro começa. O seu direito ao gozo da sua propriedade termina quando a minha propriedade começa. E você não pode gerar um custo público com o qual eu vou ter que arcar também. Isso é impossível. Isso é ridículo. Isso, a gente está falando só da parte financeira e econômica. Eu não estou aqui colocando no vídeo o custo humano, o custo de famílias que perderam seus parentes, tanto na primeira tragédia de Mariana, quanto nessa, e quanto aquelas que têm o potencial risco, que vivem sob a sombra do medo de uma dessas 50 barragens em risco explodir. O custo desse estresse, a gente não tá pondo no papel. Quando a gente critica qualquer governo, em qualquer situação, é mais ou menos esse amplo cenário que a gente está tendo em mente e que é ignorado nas políticas públicas. Como brasileiros, como você que mora aí, como nós que não moramos aí, mas temos relação com o país, relação econômica inclusive, é nosso papel como cidadão cobrar as autoridades para que sejam vigilantes a respeito disso. E não ser omisso ou ficar agora se posicionando em defesa de empresa, que não, a menos que você seja acionista da empresa, aí eu entendo a sua preocupação, ou de político. E aí, também, só se você tiver aí um cargo comissionado ou for da família dos políticos envolvidos, aí também eu entendo a sua posição. Caso contrário, você tá jogando contra si mesmo, porque você vai pagar essa conta. A gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação à preservação do meio ambiente, no Brasil e no mundo. Essa é a emergência do momento. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e eu espero ouvir a sua voz aqui nos comentários, a sua preocupação, a sua opinião sobre tudo isso. Compartilhe aqui. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Põe no seu WhatsApp, coloca na sua rede social, põe para sua família também entender um pouco mais. A gente precisa mudar algumas visões e a gente só faz isso conversando. A gente vê você no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.